Olá, amigos, sejam bem-vindos. Ainda falando dos primórdios da humanidade, só que agora no período neolítico ou pedra polida, tá certo? Que são sinônimos aqui, a mesma coisa, embora tenha um significado um pouco diferente. E vai 10.000 a 4.000 anos antes de Cristo, correto? Então, o período neolítico se caracteriza por esses dois itens gerais aqui, tá? O primeiro é a indústria de polimento. Neolítico quer dizer o quê? Nova pedra. Quer dizer que a pedra agora, além de ser lascada, ela também vai ser polida, né? Esse polimento vai melhorar a tecnologia de caça, né? Para a produção de artefatos de melhor corte, entendeu? O que vai projetar mais eficiência nas atividades deles. Só que o principal desses dois itens é o segundo, que são as transformações neolíticas. As transformações neolíticas têm uma série de características aqui, e essas vão tomar mais tempo para explicar, tá bom? Vamos lá. Letra A, desenvolvimento da agricultura. Vocês recordam que durante o período paleolítico havia a divisão sexual do trabalho. O que o homem fazia? O homem caçava, pescava e cuidava dos assuntos de guerra, de defesa do bando. Já a mulher, o que ela fazia? Ela coletava, cuidava das crianças, né? E cuidava também da estocagem de alimentos, da economia, né? Da economia de sementes e grãos. Só que essas sementes escapavam das mãos eventualmente, e elas passaram a observar que dessas sementes no chão brotavam-se plantas, né? E o que elas vão fazer? Elas vão passar a sistematizar, né? Ou domesticar essas plantas para ter uma regularidade de produção. E assim nós temos a invenção da agricultura. Isso vai ser fundamental, primordial, essencial para outro processo aqui que a gente chama de sedentarização. Vocês lembram, né, que os primeiros bandos eram bandos pequenos, de nômades, caçadores-coletores, né? Eram grupos humanos pequenos, perfeito? Mas por que eles se deslocavam? Porque eles não conheciam as técnicas da agricultura. Mas com a agricultura, eles vão poder se fixar em um só local e de lá tirar o seu sustento, né? Perfeito? Basta que a terra seja fértil. Então, eles vão sair daquela condição de nomadismo para o sedentarismo. Perfeito? Só que essa sedentarização aqui vai ser fluvial, porque eles vão ficar, se alojar próximo aos rios, como vocês estão visualizando aqui, correto? Próximo aos rios, para o quê? Para poder cultivar melhor as plantas e domesticar também os animais. Calma que a gente vai mais à frente aqui, a gente vai falar disso. Bom, tá certo, desenvolvimento da agricultura, sedentarização fluvial, ou seja, próxima aos rios, e agora na letra C, um dos itens principais também, que é o surgimento da propriedade privada. Vocês lembram, né, que na aula anterior eu comentei que a terra não tinha valor algum, certo? Por quê? Porque não se conhecia o quê? As técnicas de agricultura. Agora, com a descoberta e o desenvolvimento da agricultura, a terra vai ter um novo significado. E quando eu falo significado, um novo valor. Tá certo? Passar a ter valor para esses bandos. Aí nós temos o surgimento da propriedade privada ou particular, mas só que essa propriedade privada é uma propriedade privada familiar. Tá certo? Então esses bandos vão se tornar grandes famílias e cada família vai ter a sua propriedade. Correto? Entendido está aí? Então nós estamos vendo que esses bandos estão aumentando, né? Estão aumentando por quê? Porque à medida que eles se sedentarizam, eles precisam trabalhar a terra. Então, eles vão ter mais tempo para poder parar, se fixar, trabalhar, inovar, industrializar coisas, né? Inventar novos métodos de produção. Mas uma das principais características vai ser o aumento do bando, porque se você pode alimentar o bando, né, esse bando vai aumentar cada vez mais, né? Vai se tornar um núcleo, né? Praticamente um núcleo, né?
mais extenso, né? Praticamente uma tribo muito extensa, né? Que primeiramente se chama de clãs, e essas clãs vão virando tribos, né? Cada vez mais extensas. Por que isso? Porque se antes a mulher era seletiva e regulava o sexo para limitar o número de filhos, porque no nomadismo é muito difícil o filho sobreviver, né, até a idade adulta, agora, nesse período que é o Neolítico, vai se querer aumentar o número de filhos para poder aumentar o número de braços que vão trabalhar o quê? A agricultura, que vão trabalhar a terra aqui. Estão visualizando aqui na imagem, certo? Então nós vamos ter um crescimento populacional aqui, um aumento da taxa de natalidade. Perfeito? Aí, o que mais? Nós vemos claro com isso, né? Ah, sim, um detalhe aqui, letra D. Domesticação de animais. Nós temos o lobo, que vai se tornar o cachorro da família, né? Nós temos a criação de vários animais, ovelhas, né? Caprinos, aves, vaca, vão fornecer leite, proteína, carne, vão fornecer ovos, né? Tudo isso vai fazer com que haja um crescimento de excedentes de produção, né? Entre os excedentes, a partir desses excedentes de produção, já que você tem produto que está sobrando, vai ter a prática do comércio. Pode reparar que às vezes você tem algo em casa, um objeto que você não usa mais. Aí o que você vai fazer? Você vai doar? Geralmente as pessoas não doam, podem doar, mas geralmente as pessoas vão comercializar esse objeto. É isso? Então nós temos aí, a partir desse excedente de produção, um nascimento do comércio. Calma lá. Primeiro o comércio é através de escambo, de troca de mercadoria por mercadoria. Futuramente nós vamos ter a invenção da moeda, que vai ser um meio para se agilizar ou dinamizar o comércio, tá? Perfeito? Então tá. Voltando aqui. Na domesticação de animais, eu tenho um detalhe aqui que eu não comentei, que é justamente esse asterisco aqui. Pode reparar que o ser humano vai domesticar vários animais, correto? Mas dentre os animais que ele vai tentar domesticar, nós temos o próprio homem, ou seja, o próprio ser humano. Ele vai tentar domesticar esse, vamos dizer assim, esse, entre aspas, animal, porque eu não tenho noção de humanidade ainda, né? Ele vai tentar escravizar o próprio homem, ou seja, domesticar o próprio homem, mas não na forma de domesticação real, mas na forma de escravização, tá certo? Porque os bandos nômades, caçadores, coletores que haviam no Paleolítico, não escravizavam, não em larga escala. Por quê? Porque não adianta nada eles lutarem, irem para a guerra, derrotarem um bando, né? E ao mesmo tempo pegar esse bando e escravizar. Para quê? Como é que eles iam sustentar esse bando? Não tinha como sustentar porque não havia prática de agricultura. Perfeito? Aí o que vai acontecer? Então o que acontecia? Acontecia que esses bandos, quando entravam em conflito, os homens eram massacrados. Algumas mulheres eram capturadas para fins domésticos, desde o Paleolítico. Mas no Neolítico isso vai se intensificar, tá certo? Então, junto com a domesticação de animais, né, concomitantemente, ao mesmo tempo com a domesticação dos animais, vai surgir também um elemento que a gente chama de escravidão, perfeito? Não sou eu quem fala, comenta isso. Quem comenta isso é esse sujeito bem aqui que eu vou mostrar para vocês, chamado Yuval Harari, tá? Ele é um professor da escola hebraica lá de Jerusalém, né, é um israelense, mas que estudou em Oxford, na Inglaterra. Perfeito? Então, se vocês lerem a obra dele, muito interessante, muito cheio de informações, e é muito legal também, é uma obra que eu recomendo. E também é bastante usada, né, nos exames do vestibular, quando trata desse período aqui, a gente chama vulgarmente de história da pré-escrita humana, correto? Voltando aqui. Então tá, nós temos os excedentes de produção, o surgimento do comércio, letra F. Aumento da natalidade, claro, né? Se você tem de onde tirar o seu sustento, é claro que agora você pode aumentar a família. E essa família vai ajudar no aumento da produção de alimentos, correto? E é claro que com isso você melhora ou piora a perspectiva de vida? Você melhora a perspectiva de vida, né? Ou a expectativa de vida.
Perfeito? Entendido até aí? Vamos ter um aumento da natalidade, né? E uma redução da mortandade de crianças. Letra G, sofisticação dos artefatos. Dentre os artefatos que vão ser produzidos, nós temos a cerâmica, né? A cerâmica tem várias utilidades, uma para o comércio e outra para a cozinha, para o cozimento, né? Para o transporte de itens também, correto? Aí, claro, a cerâmica. Mas a cerâmica eu não vou discutir agora, vou deixar para outro momento, tá bem? Aí, vamos lá. Sofisticação de artefatos, dentre esses artefatos nós temos a cerâmica, o arado, canoas, né? O arado é importante, porque vai ajudar aqui, ó. Só que o arado era bastante rudimentar, era de madeira ainda, né? Certo? Canoas à vela, né? Nós tínhamos a canoa, só que agora a canoa usa como meio de transporte à vela. Por quê? Já vai poder fazer, nessa fase, o ser humano já vai começar a produzir suas próprias roupas, seus próprios tecidos. Claro que eram tecidos assim mal acabados, mas eram tecidos, tá entendendo? Né? De vários tipos, né? Eu não vou discutir aqui os detalhes da produção de roupas, porque não vai dar tempo. Aí nós temos a canoa à vela, nós temos as rodas. Olha que as rodas elas surgiram principalmente em quase todas as civilizações antigas, menos na América do Sul, né? Mas isso eu vou, quando chegar na parte de civilização Inca, Azteca e Maia, eu comento os porquês da roda não ter sido inventado por essas civilizações aí que eu acabei de falar. Aí nós temos a letra H, que são os abrigos artificiais. Agora, né, não temos só cavernas. Pode reparar que nós temos habitações agora artificiais, né? Correto? Feitas de pedra, feitas de outros materiais, correto? Associados à natureza, né? Palha, né? Nós vamos ter cabanas, correto? Perfeito? Aí vamos lá. Ah, sim, outro detalhe é que na América do Sul não existiam certos animais. O cavalo não existia, os galináceos, né, essas aves de criação doméstica também não existiam. Né? O que existia na América do Sul era alpacas, antas, né? Outros animais um pouco menos domesticados. Né? E aí vamos lá. O que mais? E roda, né? Letra H, abrigos artificiais, falei anteriormente, né? E é claro, e a partir desse processo, à medida que a sociedade vai aumentando, vai se tornando mais complexa, vão se formando o quê? Os núcleos urbanos, né? Que vão se fixar, que são o desenvolvimento das primeiras sociedades complexas e a formação de cidades e Estado. Preste atenção nesse termo aqui, porque ele vai ser recorrente nas nossas aulas. O que é uma cidade-estado? É como se fosse um país, tivesse suas próprias regras, sua própria cultura, sua própria língua, mas do tamanho de uma cidade. Entendido até aí? Beleza, né? Então tá. Aí, indo mais à frente, nós estamos vendo aqui um exemplo de uma família, né? De uma propriedade familiar. Né? Essa noção de propriedade, ela vai se redimensionar quando chegar na era dos metais, tá ok? Que é mais aqui na frente, ó. Idade dos metais, que vai 10.000 a 4.000 anos antes de Cristo. Perfeito? Então tá, gente. Com isso a gente encerra a nossa aula e obrigado mais uma vez pela sua paciência, tá? Até a próxima.